O Senado rejeitou alterações feitas pela Câmara dos Deputados na Lei das Empregadas Domésticas. E quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Bom, para a gente entender o que aconteceu hoje, é preciso relembrar um breve histórico desse projeto que cria direitos como o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e a jornada de trabalho dos empregados domésticos. Ele tinha sido aprovado em julho no Senado. Aí seguiu para a Câmara e lá recebeu 58 emendas. Os deputados criaram, por exemplo, contribuição sindical para os empregadores. Acabaram com a possibilidade de banco de horas, se os empregados fizessem hora extra. E também aumentaram a contribuição previdenciária dos patrões, que poderiam descontá-la do imposto de renda. Bem, hoje, no Senado, todas essas alterações foram rejeitadas. Os senadores disseram que elas descaracterizavam o projeto. Agora ele volta para a Câmara. Se for aprovado como está, segue para a sanção presidencial. Agora, se os deputados resolverem manter as alterações que eles tinham feito, aí volta tudo a estaca zero. E hoje aqui no Congresso também esteve a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ela veio explicar o orçamento do ano que vem e também um pedido do governo para rever o chamado superávit primário, a meta de economia para o pagamento de dívidas deste ano. O orçamento de 2015 foi enviado pelo governo ao Congresso em agosto e precisa ser aprovado antes do fim dos trabalhos dos parlamentares em dezembro. As regras do Congresso prevêem a visita da ministra para prestar esclarecimentos. Em 2015, a previsão do projeto de lei do orçamento é que o salário mínimo será de R$ 788. A inflação prevista é de 5% e o crescimento do produto interno bruto é estimado em 3%. Mas as previsões de crescimento e de inflação devem ser revistas. O governo tem até o fim de novembro para mandar novos números ao Congresso. A ministra do Planejamento também falou do projeto enviado pelo governo que altera a meta do superávit primário, que é o dinheiro economizado para o pagamento de dívidas. O governo quer tirar do cálculo os valores gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento e com as isenções de impostos que foram concedidas a uma série de setores da economia. Esses valores deixariam de ser considerados como gastos e passariam a ser investimentos. A oposição reclama que o projeto do governo não detalha o valor que seria usado nessa conta. O projeto que mandam hoje para a nossa Comissão Mista de Orçamento e para o Congresso de mudar a LDO deste ano, faltando pouco mais de 30 dias para terminarmos o ano, mudando a meta de superávit primário, é uma demonstração clara de que o governo não tem responsabilidade fiscal, não tem responsabilidade com o país. A ministra disse que a revisão é necessária porque o atual cenário econômico mundial é diferente de 2013. Para o governo, o PAC e as desonerações de impostos ajudam a manter a economia aquecida. O governo fará superávit, fará o maior superávit possível porque achamos que isso é muito importante, mas queremos com isso garantir investimentos, garantir a continuidade das desonerações e, evidentemente, um dos resultados dessas duas políticas, que é o emprego para a população. E vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Eu queria que você explicasse melhor essa história do superávit primário. O que é exatamente que o governo está propondo? Não, o que você tem é o seguinte, você teve um descontrole das contas fiscais esse ano aí, em função de cálculos mal realizados, em função aí do desaquecimento da economia. Isso vai gerar um déficit fiscal. O que o governo quer é fazer o déficit fiscal impacta a lei de responsabilidade fiscal. Então, o que ele quer é um espaço maior em relação ao PAC, e considerar que o subsídio aí é investimento, isso é um conceito furado. O PAC você pode até considerar que é investimento tirado do cálculo do superávit primário. Mas você coloca o subsídio, com isso esse déficit formalmente deixa de ser déficit. Agora, para o mercado como um todo, interessa o resultado final. O nome que se dê a isso não interessa, interessa o resultado final. Agora, o que mostra é o seguinte, 2014 efetivamente foi um caos do ponto de vista fiscal. Agora, 2015, vamos esperar a indicação aí dos novos ministros pela presidente na volta do G20, para depois ter uma ideia mais clara de como vai se comportar 2015. Mas a definição do orçamento, por exemplo, o que impacta a receita? A inflação impacta a receita nominal e o crescimento. Então, quando você põe 3,5% de crescimento, de previsão para o próximo ano, você está superestimando o orçamento. Em suma, isso faz parte de um ano muito ruim do ponto de vista fiscal, que a gente espera que seja varrido para baixo, não para baixo do tapete, mas varrido para a história, para o próximo ano,
começar com uma base mais sólida, tecnicamente mais sólida, de exposição das contas do governo. Nassif, a gente viu aí os resultados previstos para a safra de 2015 de grãos. Ela pode ser a salvação da lavoura, da economia como um todo, ou será que a indústria ganha um embalo também? Não, vai ajudar no combate à inflação e vai ajudar na renda agrícola. Mas você tem um fato que está ocorrendo aí, com esse desaquecimento global, está tendo uma queda nos preços de commodities. O próprio preço da soja, minério de ferro e tudo mais. Então você compensa um pouquinho com a safra, vai ter menos pressão sobre os preços, mas o impacto sobre o nível de atividade vai acabar sendo um pouco reduzido em função dessa queda das cotações internacionais aí. Luiz Nassif, obrigado, uma boa noite.